Convido a amada igreja a abrirem os seus livros, ou as suas Bíblias, no livro de Hebreus. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, a partir do verso de número 14. Hebreus, capítulo 4, a partir do verso 14, assim nos diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, todos nós, na vida cristã, certamente duas áreas com as quais lutamos são cruciais, referindo à vida cristã. Trata-se a primeira delas, de perseverar em momentos difíceis, em momentos de provação, em momentos de sofrimento, de aflição. E uma outra área crucial para um momento como este é a oração. Como eu creio que os irmãos sabem, essas duas áreas estão, de certa forma, conectadas na experiência cristã. Provações e oração. Lutas, adversidades, aflições, sofrimentos, tendo no seu contraponto a confiança, a dependência de Deus nas orações. Uma vida de oração, todos nós sabemos que ela é vital, ela é essencial para suportarmos essas provações. A falta de resistência às provações tem sido, inclusive à luz das Escrituras, numa das parábolas de Jesus Cristo, retratada ali na parábola da semente que foi semeada em solo rochoso, e no contexto daquela parábola, a resistência às provações é uma das marcas da semente lançada naquele solo, conforme o texto de Mateus ou de Marcos, capítulo 4, verso 17. E naquela passagem, Jesus Cristo explica que aquela semente, ela representa aqueles que, quando ouvem a palavra, imediatamente a recebem com alegria, e por não ter nenhuma firmeza ou nenhuma raiz em si mesmos, mas são apenas temporários, então quando aí vem a aflição, a perseguição surge por causa da palavra, imediatamente elas caem. Inclusive é um dos terrenos descritos por Jesus Cristo, que é este. Ou seja, a resistência é uma marca da fé salvadora, da fé genuína. Aliás, esse mesmo autor aqui da carta, se os irmãos observarem no capítulo 3, verão a afirmação que ele faz no versículo 6 do capítulo 3, quando lemos: Cristo, porém, como Filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até ao fim, a ousadia e a exultação da esperança. Observe que, segundo a visão do autor da carta, a resistência é uma vida de fé salvadora genuína, ou que caracteriza uma fé salvadora genuína. Então, como trabalharemos essas duas coisas? Esse texto nos propõe isso. A oração, sabemos que é a nossa vida de sofrimento diante de Deus, diante das batalhas, das aflições. A graça abundante e inesgotável de Deus, ela nos é transmitida por meio da oração. Porque a oração é tão vital, é que o inimigo tenta separar esse suprimento da vida nossa. Por isso que, aparentemente, parece algo simples, natural orar, mas eu quero crer que a experiência de todos nós aqui é que não é fácil ter uma vida de oração. A realidade aqui não é natural, por estranho que pareça. Ainda que seja o suprimento para os momentos de tribulações, não temos utilizado e não temos orado de forma regular. Porque a oração então é vital, o inimigo faz isto. Na verdade, é como se o diabo estivesse sussurrando no ouvido nosso, de nós, povo de Deus, dizendo: olha, Deus não se importa com você, Ele não está respondendo este seu clamor, essa sua angústia. Por que desperdiçar o seu tempo com orações sem valor?
É fácil ficar desanimados e parar de orar. Isso então nos afasta da ajuda que tanto precisamos em momentos de lutas e tribulação. O nosso texto é uma das passagens mais encorajadoras da Bíblia quando se trata desses dois temas, perseverança e oração. Os primeiros leitores da carta ou desta epístola foram tentados, aqueles que tiveram a oportunidade de ler o contexto da carta, foram tentados a abandonar a sua fé cristã e retornar ao judaísmo. E uma das razões é por causa da perseguição aplacada por meio dos judaizantes, aceita dos judeus. E esse autor aqui da carta, então, ele acaba de dar a exortação. E ele trata, no texto que lemos aí, de uma exortação extremamente prolongada. E essa exortação, no capítulo 4, vai do versículo 1 até o versículo de número 13. E aqui eu já estou entrando no contexto da passagem. E é exatamente para entender aonde que estamos no contexto dessa passagem. O contexto do livro todo trata-se exatamente disso, né? Era uma tentativa de fazer com que esses leitores convertidos ao cristianismo voltassem às práticas e retornassem ao judaísmo. Então o autor, no capítulo 4, ele procura então a exortar, e é uma exortação de 13 versículos, e ele usa aqui para a exortação o exemplo muito negativo de Israel no deserto, como os irmãos poderão acompanhar, não agora, porque perderão a sequência do texto ou da mensagem, mas poderão fazer em casa. E eu já estou antecipando isso para você. Então, nesse sentido, ele faz exatamente isso. Ele traz e coloca o exemplo da nação de Israel como modelo diante de nós de algo negativo. E o que ele diz aí nesses versículos é que esse povo não conseguiu entrar no descanso de Deus, que é uma imagem de salvação no contexto da passagem. E qual a razão? Ele vai dizer nos versículos de 1 a 13, por causa da incredulidade, por causa da desobediência do povo de Israel. Portanto, devemos ser diligentes para entrar nesse descanso. É o chamamento do capítulo 4. Se nós respondermos com fé e obediência à palavra de Deus, Deus irá expor os nossos pecados através da sua palavra e nos endireitar em seus caminhos. Então ele conclui dizendo que é tolo pensar que nós podemos esconder o nosso pecado diante de Deus, porque o nosso pecado será descoberto, porque todas as coisas estão patentes aos olhos do Senhor a quem temos de prestar contas. Ou seja, no capítulo 4, os versos 12 e 13, ele conclui essa advertência, referindo à história de Israel, e nos versículos 12 e 13 ele diz, ninguém há que ficará oculto aos olhos de Deus, porque a nossa vida é patente e aos olhos diante do Senhor. E aí entramos no nosso texto. E aí é porque ele diz, tendo, pois, a Jesus Cristo. Então ele trata do aspecto negativo, da maneira como o povo de Israel viveu em desobediência, em rebelião contra o Senhor, em incredulidade, e agora ele nos leva para o local seguro. E esse local seguro começa com a expressão, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Martinho Lutero, comentando esse texto, fez a seguinte afirmação. Depois de nos assustar, o apóstolo, assim ele trata, o autor da Carta aos Hebreus, o apóstolo agora nos conforta. Depois de derramar vinho na nossa ferida, ele agora derrama óleo. É a transição. Se até o versículo 13 ele faz essa advertência, na linguagem de Lutero é de assustar, é de colocar vinho sobre a ferida, ele diz, mas ele conclui, ressaltando nos versos 14 e 16, o autor agora conclui como que se colocasse óleo sobre esta ferida. É o conforto. Dessa advertência, o conforto está exatamente no que vamos pensar e vamos considerar essa noite. Ao invés de tentar esconder por causa do nosso pecado, e o autor da Carta aos Hebreus diz nos versos 12 e 13, diz que isso é impossível, porque todas as coisas estão patentes aos olhos de Deus, ele diz ao contrário. Em vez de nos escondermos, aí ele convida-nos, no versículo 14, a apresentar. Ele diz, apresente-se diante do trono do Senhor. Apresente-se diante do trono do Senhor, porque você tem diante do trono do Senhor Jesus Cristo, o nosso grande, benigno e sumo sacerdote, que nos dá acesso ao trono da graça. Para aqueles que estão em Cristo, esse trono não é o lugar de pavor, não é o lugar de medo, mas sim o trono da graça. E é exatamente sobre esta ênfase que vamos considerar essa noite, descansando na graça de Deus. Vamos orar. Pai, pedimos mais uma vez a tua direção.
a tua iluminação para o entendimento de todos os teus filhos que nesta hora não têm outro olhar senão para as Escrituras Sagradas. Porque é nela e é por meio dela que somos alimentados, encorajados, desafiados pelo Senhor. E é por meio dela que certamente o Senhor fala a nós. Por isso, ó Deus de amor, abra o nosso entendimento com o teu Espírito que inspirou os teus servos no passado a escrever uma passagem tão bela, tão preciosa e gloriosa como a que temos diante dos nossos olhos desta noite. E que assim os nossos corações sejam pastoreados, conduzidos, ensinados pelo Senhor. Em Jesus assim oramos. Amém. Pois bem, como descansar na graça de Deus? A ideia do autor é, uma vez que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, e ainda ele é compassivo, você deve perseverar e você deve orar. Você deve perseverar nas tribulações e você deve orar. Então existem duas ordens gerais no texto. As duas ordens são as primeiras que vemos aí. Primeiramente ele diz, conservemos firmes a nossa confissão. Tendo como base Jesus Cristo, que adentra este trono, a primeira coisa, ele diz, conserve firme a sua esperança, ou a sua confissão. Verso 14. E depois ele diz, aproxime-se confiadamente em Deus, ou diante de Deus. Verso de número 16. Então no verso 14, nós somos convidados a conservar a nossa confissão, no final. E no verso 16, somos encorajados a chegar em oração, em confiança diante do Senhor. Vamos, pois, considerar com base na própria estrutura que o autor, inspirado por Deus, escreveu esse texto. São, então, duas ordens. Conservar firme a confissão em meio à batalha da fé e, por outro lado, aproximar confiadamente diante do Senhor. Ambas são baseadas, na verdade, sobre quem é Jesus. Veja que é com base em quem é Jesus que ele diz, então, faça o seguinte, conserve firme a sua confissão, aproxime-se do Senhor. Então o autor começa primeiramente dando um encorajamento, um motivo pelo qual, ou a razão para a qual, ou pela qual você deve apresentar diante do Senhor. É Jesus. E é assim que ele começa expondo. E ele diz que uma vez que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote, uma vez que Jesus Cristo é o Filho de Deus, versículo de número 14, que penetrou os céus, então você deve confessar, ou você deve conservar a sua confissão de fé, com base em quem Jesus Cristo é. E como Jesus Cristo diz, ele é um grande sumo sacerdote, e por isso ele pode compadecer das nossas fraquezas. Em segundo lugar, ele diz então, aproxime-se do trono da graça, para você ser ajudado em momentos de necessidade. As duas coisas, confissão e dependência do Senhor. Faça isso, com base em quem Jesus Cristo é. Ou seja, o que o autor diz assim, como a transcendência de Jesus Cristo à direita do trono de Deus, assim como a sua humanidade, são elementos essenciais para a eficácia em momentos de luta e de batalhas espirituais. Se você quer perseverar através das provações e receber a sua ajuda através da oração, você então deve primeiramente entender quem é Jesus. E essa é a nossa primeira divisão. Uma vez que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, você deve perseverar. O autor então diz primeiramente quem é Jesus, para depois dizer o que é a perseverança. Veja o que ele diz sobre quem é Jesus. Jesus Cristo, primeiramente, ele diz, ele é o nosso grande sumo sacerdote. Vemos isto aí logo no início do texto que lemos. Tendo, pois, a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou o céu. Então, primeiramente, ele diz, Jesus Cristo, a sua grandeza, a sua glória se revela porque ele é aquele que está diante do Pai. Ele é o nosso grande sumo sacerdote. Então, o que ele aponta sobre Jesus Cristo? Primeiramente, ele é grande em seu ofício, porque ele é chamado aí de grande sumo sacerdote. Ele exerce um sacerdócio maior do que todos os que antecederam a Cristo no sacerdócio. Então ele é aquele que está à mão direita de Deus Pai, aquilo que nenhum sacerdote humano pôde fazê-lo, porque não estavam à direita de Deus Pai.
Temos então dificuldade em relação ao conceito aqui da palavra sumo sacerdote, mas os judeus, para eles, era um ofício importantíssimo. E certamente essa estrutura do texto, para aqueles a quem o autor leu, não precisava de explicações, como daremos agora. Porque o próprio contexto em que vivia, ainda era muito recente estas práticas. Eles entendiam o papel, a importância dessa pessoa diante da congregação que era o sumo sacerdote. E o autor então traz esta figura veterotestamentária, diz, ele, Jesus Cristo, esse sim, é o grande sumo sacerdote. O irmão de Moisés, Arão, foi o primeiro sumo sacerdote. Ele era o mediador entre Deus e o povo. E os seus colegas sacerdotes ofereciam sacrifício em nome do povo a Deus. E eles tiveram que seguir um procedimento muito detalhado, prescrito por Deus. Qualquer variação ou inovação significaria morte instantânea, como, por exemplo, os filhos do próprio Arão, chamado Nadab e Abiú, e eu creio que é uma história bastante conhecida de todos nós, registrada ali em Levítico, capítulo 10, versos de 1 a 3, quando eles inovaram diante do Senhor, ao oferecer fogo estranho, pagaram com a própria morte. Deus os matou ali. Uma vez ao ano, então, este sumo sacerdote, no chamado dia da expiação, ele entraria no Santo dos Santos para fazer expiação pelo pecado de todos, de toda a nação. E se ele entrasse de maneira inadequada, ou em qualquer outro momento ele agisse de forma inadequada, conforme o texto de Levítico 16, significaria que todo aquele ato não seria recebido por Deus, e ele próprio seria o primeiro a ser morto pelo Senhor. Ele espalharia o sangue no propiciatório uma vez ao ano, no dia da expiação, e ele faria isso na presença do Senhor, no Santo dos Santos. E quando ele, na verdade, saía vivo, o povo era como se desse aquele suspiro de alívio, assim, louvado seja Deus, foi recebido. Era um suspiro de alívio, porque significava que Deus tinha aceitado o sacrifício por meio dos seus pecados por mais um ano. Então aquilo soava como um alívio para os adoradores. Então veja o papel desse sacerdote. O quanto que ele era visado por toda a congregação. Mas o autor da carta aos Hebreus agora pega esse contexto de Jesus Cristo. No versículo número 14, ele é o grande sumo sacerdote. Em outras palavras, Jesus Cristo não é apenas um outro sacerdote na linhagem de Arão. Pelo contrário, ele é o nosso grande sumo sacerdote, segundo uma outra ordem, que é a ordem de Melquisedeque. Que isso o próprio autor vai explicar no capítulo 5, para aqueles que quiserem compreender melhor. Em vez de entrar no Santo dos Santos, no templo, ao contrário, o texto sagrado nos diz que ele entrou aonde? Ele penetrou o próprio céu. Não foi num templo que refletia a presença de Deus e que tinha que ter um procedimento adequado, do contrário, o adorador e quem oferecia o sacrifício eram mortos. Mas ele diz, então, você tem a confiança para confirmar a sua fé e as suas orações, porque você tem alguém que é grande sumo sacerdote e foi além de todo o sacerdócio, porque ele não entrou em casas feitas por mãos humanas, mas ele próprio penetrou os céus. Olha que maravilha! Temos em Jesus Cristo. Os judeus pensavam no céu como o primeiro paraíso. As estrelas são, segundo os judeus, o segundo céu. A presença de Deus é chamada até de terceiro céu nas Escrituras. Mas se o autor tinha isso em mente, ou estava apenas usando os céus no plural, porque a palavra hebraica é sempre plural, não podemos dizer com certeza. O fato é que é diante do próprio Deus. Jesus entrou neste local, onde nenhum outro que o antecedeu, que o prefigurava, ousou entrar, jamais poderia entrar. Essa é a segurança. É por causa de Jesus Cristo e do seu ofício como sacerdócio é que você pode firmar a sua confiança e orar ao Senhor. Mas ele não para por aí. Jesus Cristo então não é apenas o grande sumo sacerdote em uma classe da qual ele está acima de todas elas. Mas ele continua dizendo ainda no verso de número 2, ele é chamado aqui de Jesus, tendo, pois, a Jesus. Ou seja, Jesus Cristo é grande não só em seu ofício sacerdotal, mas ele é grande em sua pessoa.
porque ele é Jesus, no dizer do texto. Ou seja, aquele Deus que se fez em carne humana. Jesus é um nome humano. Esse nome, então, no texto aqui, ele chama a atenção para a plena humanidade do Salvador. Eles têm essa convicção porque ele é Jesus, é plenamente humano. Ele substitui legalmente você em todos os termos de humanidade. Então confie nisso, aproxime-se do Senhor, porque foi um homem perfeito. Jesus Cristo, o Salvador. Se ele não tivesse sido completamente humano, ele não poderia ter expiado então os nossos pecados. Mas ele é também, não só Jesus, mas o autor continua dizendo, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus. Perfeitamente humano, mas perfeitamente divino. Duas expressões que ele introduz aqui, referindo quem é Jesus, em sua pessoa e em seu ofício. Como pessoa, ele é um homem, foi um homem perfeito, como qualquer homem o é. Mas ele é divino também, porque ele é chamado aqui de Filho de Deus, que se refere à divindade, à deidade dele. Assim, Jesus Cristo, na visão do autor desta carta, ele é excepcionalmente grande em seu ofício, como grande sumo sacerdote, e ele é excepcionalmente grande em sua pessoa, como Deus em carne humana. Assim sendo, o que devemos fazer? Verso de número 14. Tendo isto em mente, o que ele diz? No finalzinho do verso 14. Então, você tem motivo para conservar firme a sua confissão. Verso 14. Conservemos firmes a nossa confissão. Tendo isto como pressuposto, a nossa confissão tem que ser agora conservada. Somos conservadores. A igreja local, com a graça de Deus, no próximo domingo estará completando 50 anos, conservando firme a esperança e a confissão de uma fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Então é por isso que ele diz, então você é convidado a perseverar. Conservemos firmes a nossa confissão. Quando o autor usa a expressão conservemos firmes esta confissão, implica em perigo e esforço que deve haver da nossa parte. A palavra confissão aqui implica não só uma crença particular em doutrinas essenciais da fé. Ela, especialmente, que trata da realidade de quem é Jesus, as doutrinas básicas da fé, mas também a nossa declaração pública da fé diante dessa perseguição. Então o termo confissão tem essas duas conotações, não só um conjunto de verdades que não abrimos mãos dele, mas acima de tudo somos capazes de morrer para defender esse conjunto de verdade que cremos. Então nós somos convidados aqui agora para desafiar, ou na linguagem do próprio autor, conservar, manter firme, quando esta fé for atacada pelos seus inimigos. Então a base que nós temos para sermos presbiterianos conservadores, não é outra senão porque temos Jesus Cristo. É com base no seu ofício. Ele é o Filho de Deus e, portanto, perfeitamente um homem que pode nos representar perfeitamente diante de Deus, mas também é Deus. Então, com base em quem Jesus Cristo é, não podemos arredar o nosso pé de uma confissão firme da fé evangélica. Fé essa que foi, é e sempre será atacada pelo inimigo da igreja. Então aqui é um convite, é uma conclamação a todos aqueles que têm Jesus Cristo como seu grande sumo sacerdote, tem Jesus, o Filho de Deus. Enquanto devemos dar graças a Deus em momentos especiais, não faremos bem na perseguição se nós murmurarmos e afastarmos do Senhor quando enfrentarmos as provações. Ou seja, falar, proclamar a Deus em tempos de bonança é algo fácil. Mas aqui nós estamos sendo chamados para momentos difíceis, em que a fé exigirá um conservar firme, manter-se no posto. E eu não tenho dúvida que já chegamos a esse momento, em que a nossa fé, a fé bíblica, a fé cristã, defendida por tantos mártires que nos antecederam, e que nos deram esse profundo legado de uma igreja firme na fé, essa fé continua sendo profundamente atacada. E a cada dia mais claro o ataque frontal e letal que o diabo está usando contra a igreja.
novos conceitos, novos padrões de valores. Aliás, é difícil falar de padrão, porque uma característica da época que vivemos é de não ter padrão, de não ter regra, de não ter limite, de não ter ponto de aferição. É relativa. Então, exatamente, vivemos uma época em que falar ou defender uma confissão seria absurdo. Defender um posicionamento é loucura, porque hoje o natural, a moda é não posicionar-se. É por isso que nós estamos sendo atacados com as leis federais, estaduais, municipais, e parte de toda a liderança política do Brasil, toda ela mancomunada para um fim só. Um país que se afasta de Deus a cada dia. Basta ver cada lei. A cada momento vemos nas redes sociais, nos grupos sociais, pedido de oração pelas lutas que estamos vivendo, pelos problemas, pelos escândalos. E aqui nós somos encorajados a manter uma confissão firme diante de um mundo que não terá firmeza. Quão oportuno é esta mensagem, esta palavra do autor para os dias atuais. Paulo nos diz que nós devemos perseverar não devemos apenas perseverar nas provações, mas para fazê-lo com grande alegria. Quando lá ele diz não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. É a afirmação de Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, versículo 3. Portanto, conserve, irmão, a confissão da sua fé em Cristo, quando Ele levar você a momentos difíceis. Ele não é outro senão o seu grande sumo sacerdote. É o Deus em carne humana. É aquele que agora, na visão do próprio autor da carta, no versículo 3 do capítulo 1, ele diz, é aquele que agora está à direita da majestade nas alturas. Então temos um grande encorajamento por saber quem Jesus Cristo é. Nós somos conclamados a não arredar os nossos pés quando os momentos difíceis caírem sobre nós. Quer de perseguições, quer de perdas, quer de lutas, sejam quais for, temos motivo para conservar a nossa fé, para manter-nos como os conservadores, esse conjunto de doutrina e de verdades, pelo qual vivemos e pelo qual haveremos de morrer. Mantenha-se firme. Em segundo lugar, uma vez que Jesus é o nosso grande sumo sacerdote também, há outro aspecto no versículo 15 e 16 que o autor trata. Ele diz que Jesus Cristo é o nosso grande sumo sacerdote. E por ser esse grande sumo sacerdote, diz ele que ele é compassivo e é capaz de perdoar. E você deve orar em função das suas necessidades. Veja o que ele diz, então no verso 15 e 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Ou seja, uma vez que Jesus é esse grande sumo sacerdote compassivo e ele é sem pecado, então você deve orar em caso de necessidade. Por ele ser o sacerdote, você deve estar pronto para confirmar a sua confissão diante dos tribunais deste mundo. E não abrir mão dessa confissão. Mas em segundo lugar ele diz, mas você também encontrará em Jesus Cristo também o conforto quando esses momentos exigirem. E assim ele continua dizendo, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E aí sim no verso 16 ele diz, então acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O autor, no verso de número 15, ele usa um duplo negativo, na expressão, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Provavelmente o autor estava antecipando uma objeção que poderia se levantar em relação à primeira proposição, ou seja, de que Jesus é o grande sumo sacerdote, e você pode confiar, porque ele entrou no céu, e ele está lá para confirmar e te validar na sua fé. Mas é possível então que alguns pudessem dizer, olha, você na verdade acabou de dizer que Jesus Cristo é um grande sumo sacerdote, e ele inclusive ultrapassou, ele está agora no céu. Então como alguém que está além dos céus pode relacionar-se comigo no meu problema aqui do momento? E é para esse tipo de inquirição ou de
dúvida que poderia surgir, é que ele entra com a segunda afirmação. O que ele está dizendo, então, ele responde, ok, não, Jesus não é antipático. Ou seja, Jesus Cristo não está alheio à sua necessidade. Ele entende os seus sofrimentos mais profundos. E ele agora vai falar que você encontra na oração, encontra Jesus Cristo apoio para orar, para confiar, para depender, para descansar nele. Todos nós precisamos de alguém para compadecer-se dos nossos problemas, das nossas fraquezas, em vez de apenas nos condenar pelos nossos erros. Às vezes isso é o suficiente para transmitir. É apenas saber que alguém está do nosso lado para ouvir. Como precisamos de alguém que nos entenda? E ele fala de que esse grande sumo sacerdote é alguém através do qual você pode se achegar confiadamente. Não tema. Isso é algo maravilhoso nesse texto. Temos essa confiança. Ele está falando que Jesus Cristo tem uma ilimitada compaixão pela condição humana. Como ele se tornou um homem, que é a expressão Jesus, ou seja, exatamente por ele ter se tornado homem, o nosso Salvador, ele entende então a condição da nossa humanidade. Ele sabe o que é isto, o que é ser humano. Como ele se tornou então um homem, sofreu tudo aquilo que nós experimentamos, ele diz então, ele se compadece também das nossas fraquezas, à nossa semelhança. Ele demonstrou sua compaixão muitas vezes durante o seu ministério terrenal. Mas a humanidade de Jesus Cristo não foi diminuída de forma alguma quando ele subiu ao céu. Que talvez seria o contraponto, mas ele está no céu. Ele diz, mas ele não perdeu isto. De forma alguma a humanidade dele foi diminuída, porque ele agora é aquele que adentrou o céu e está à direita de Deus Pai. Nós temos ali um alto sacerdote, completamente compassivo diante de Deus Pai. Ele é o nosso sacerdote compassivo. Mas depois ele diz mais, Jesus Cristo também é o nosso sumo sacerdote sem pecado. Observe que ele diz ainda no verso de número 15, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele diz, você pode confiar nele porque ele é compassivo. Você pode confiar nele porque ele também foi tentado como você. Ele sofreu como você e mais do que você, e ele também foi tentado como você. Então, observe que essa segunda parte, o autor agora vai mostrando o quanto que Jesus Cristo se identifica perfeitamente com você e em seus sofrimentos. E a segunda afirmação é que ele é um sacerdote sem pecado, porque ele diz, foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Em primeiro lugar, podemos pensar erroneamente que ser sem pecado tornaria Jesus Cristo, então, não simpático a nós, porque somos pecadores, e Deus rejeita toda impureza. Talvez você possa dizer, ou alguém possa pensar, que um outro pecador pode relacionar melhor com as minhas falhas. Ele compreende a minha falha porque ele também é pecador. Lê do engano, isso não é verdade. Charles Spurgeon pregou um sermão cujo título foi A Ternura de Jesus, e nesse sermão ele fez a seguinte afirmação sobre a compaixão de Jesus para com os perdidos, com os pecadores. E então no seu sermão ele diz lá, não imagine que o Senhor Jesus tivesse pecado, ou melhor, que se o Senhor Jesus Cristo tivesse pecado, ele teria sido mais terno em sua direção, em compreender você. Porque o pecado é sempre uma natureza endurecida. Se o Cristo de Deus pudesse pecar, ele teria perdido a perfeição da natureza compassiva. Precisa de perfeita coragem para se afeiçoar e ser tocado com o sentimento de enfermidade dos outros. Então, exatamente o contrário, diz Spurgeon. Ele perderia a ternura, porque o pecado entorpece, endurece. E por ele ter sido sem pecado, então, ele é mais profundo em sua compaixão do que, ou seja, nós somos mais incompassivos de pecadores para com pecadores, porque o pecado entorpece, endurece-nos. A nossa compaixão nunca poderá chegar a ser igual a de Cristo, porque a dele foi sem pecado, e no dizer de Spurgeon, o pecado endurece, dificulta, e Jesus foi sem pecado, então ele sim
é aquele que pode compadecer-se de nós. Por isso que ele diz, chegue diante do Senhor, versículo 16, com confiança. Com confiança porque Jesus entende. Porque ele foi um sacerdote misericordioso e também sem pecado. Aqueles que afirmam que Jesus Cristo, se ele nunca pecou, ele não deve ter sido tentado na medida em que nós somos tentados. Mas muitos acham e pensam assim, o que não é verdadeiro. Aquele que resiste até o fim, conhece o poder da tentação de uma maneira maior do que aquele que cede ao pecado logo cedo. Então ele compreende mais do que isso. Então quando se diz que Jesus Cristo foi tentado no nosso texto, em todas as coisas como nós, vale ressaltar que isso não significa que todas as tentações concebíveis, o que seria impossível no contexto de Jesus Cristo ou da pessoa de Jesus Cristo. Porque nem Jesus Cristo nunca foi tentado, por exemplo, por pecado interior, como nós somos. Não pense, quando o texto diz que ele foi tentado como todos nós, não pense como você pensa no pecado. Porque Jesus Cristo não tinha pecado interior. Nesse sentido, ele era como Adão e Eva antes da queda. A tentação deveria vir Jesus Cristo de fora para dentro, mas nunca de dentro para fora. Ele não era tentado por uma das áreas que as Escrituras diz que é uma das lutas nossas. Nossa luta é contra o pecado, contra a carne e contra o mundo. Essa não tinha, porque ele foi concebido sem pecado. Mas isso não torna ele incapacitado de entender, ao contrário. Porque ele foi aquele que resistiu à tentação até o fim e conhece melhor o poder que o pecado exerce sobre uma pessoa, porque ele venceu todos esses pecados. Então ele sentiu toda a força do pecado quando fora tentado de fora para dentro. E resistiu. Então ele entende a força que o pecado exerce. E é por isso que ele diz, ele é o nosso sumo sacerdote, porque ele viveu sem pecado. Esse é o detalhe. Devemos então nos aproximar. De que forma? O autor então diz, acheguemo-nos, portanto, verso 16, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Essa palavra que o autor usa aqui, trono da graça, no versículo de número 16, é na verdade um paradoxo para a concepção da época. Como a chegar no trono da graça? Aliás, a nossa proposição do tema hoje é exatamente esta, né? Descansar na graça de Deus. Porque a ideia de trono da graça, na concepção dos seus leitores ou da época, como não é diferente hoje, para o mundo antigo, o trono era um local proibido. O trono era um local de autoridade, o trono era um local de julgamento, de soberania. E se alguém se aproximasse, se algum súdito se aproximasse do trono e o rei não estendesse o seu cetro, significava morte. E ele está dizendo, chegue diante do trono. Mas depois do que nós vimos até aqui, versos 14 e 15, nós entendemos por que o autor diz, seja ousado, vá ao trono. É um paradoxo. Você pode, achegue-se diante daquele lugar onde todos temem e tremem. Naquele lugar que significa julgamento, autoridade, soberania. Então ele diz, achegue-se para esse trono. Não tenha medo como os demais. Os demais definitivamente não se aproximavam do trono por compaixão do rei, especialmente se tivesse um problema trivial. Mas eles eram enxotados e até mortos por chegar onde não deveriam pisar. Mas o autor agora chama isso de trono, mas ele é chamado de trono da graça. Por isso o nosso tema, descansar no local onde alguns têm medo. Nós descansamos no trono da graça. Por isso que disse no início, é uma das passagens mais encorajadoras
para os tempos difíceis. Mais encorajador é quando o tempo requer confissão da fé hoje, irmãos. É por isso que ele diz, achegue-se ao trono da graça. Ele deixa claro que nós somos bem-vindos neste trono. Ele então responde 4 perguntas. A primeira é, por que eu devo me aproximar? A segunda pergunta é, quando eu devo me aproximar? A terceira, como eu devo me aproximar? E a última é, o que posso esperar quando me aproximo desse trono? Vamos a elas. Por que então eu aproximar desse trono? Nós devemos nos aproximar do trono da graça, porque somos fracos e temos um sumo sacerdote benigno. Você precisa da graça. Você precisa do trono da graça. Porque você é frágil. Você é necessitado. Nós não nos achegamos porque precisamos apenas de um pequeno conselho, bater um papo com aquele que está no trono da graça. Nós não nos achegamos apenas porque necessitamos de um apoio, mas você e eu devemos achegar porque somos fracos. Porque no próprio versículo 15 ele pressupõe isso, ele fala de compadecer de fraqueza. O autor diz, você é fraco e Deus pode compadecer de você, então aproxime. Você que é miserável, pobre, cego, nu, deficiente, aproxime-se, seja encorajado no trono. Então é por isso, essa é a razão por que devemos nos aproximar. Jesus Cristo não nos disse, olha, quando você estiver precisando de um auxílio, me procure. Se você quiser algumas orientações, eu vou te dar. Não, Jesus Cristo afirma em João 15:5, que ele diz lá, sem mim, nada, grave, absolutamente nada você pode fazer. Essa é a razão pela qual eu devo ir ao trono, porque eu não posso nada sem Jesus Cristo. Porque sem Ele nada eu posso fazer. E quando chegamos ao trono da graça, Ele não haverá de ridicularizar-nos, nem haverá de depreciar a nossa fraqueza, porque o texto diz que Ele compreende a sua fraqueza. Ele compadece da sua fraqueza no versículo 15. Então você não será maltratado. O cetro estará apontando para você, dizendo, seja bem-vindo. Se você compreende quem é Jesus Cristo, esse grande sumo sacerdote, então suba, receba conforto e descanso no trono da graça. Segunda pergunta é, quando eu devo me aproximar desse trono? Nós devemos nos aproximar do trono da graça sempre, porque sempre precisamos de ajuda. Veja, ele diz aí, nós devemos apresentar em momentos de necessidade. E quais são os momentos de necessidade nossa? Todos os momentos. Uma das principais razões pelas quais muitos de nós não têm orado é que não temos percebido o quanto somos carentes. Por incrível que pareça, a ausência de uma vida de oração é um reflexo de uma vida de autoglorificação. O abandonar a oração significa autossuficiência. A oração é o reconhecimento do quão necessitados somos do Senhor. Daí porque o autor responde a essa pergunta, quando? Sempre aproxima-se do trono de graça. Muitas vezes nós pensamos que podemos lidar com as coisas por nossa própria conta. Ou basta nós fazermos um contato com o Senhor Jesus Cristo para resolvermos alguns problemas que julgamos um pouco difíceis. Mas o fato, irmãos, é que nós dependemos do Senhor para cada fôlego, para cada fôlego que tomamos, para cada refeição que recebemos. Mesmo quando temos o suprimento para o mês na nossa despensa, nós precisamos do Senhor para nos alimentar. Sempre devemos subir ao trono da graça. Porque como Paulo afirmou aos atenienses ali em Atos, capítulo 17, no versículo 18, ele afirmava aos atenienses dizendo, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Você vive, move e existe por causa de Deus. Deus é o nosso ambiente. Não há como fugir dele. Então, sempre nós precisamos de subir em oração ao trono da graça. Não só para os grandes problemas que julgamos, que esse sim, nós vamos orar porque esse não dá para entender. Tudo. Jesus Cristo afirmou, sem mim nada podeis fazer. Então uma vida de oração, uma vida de reconhecimento da nossa pequenez, da nossa fragilidade. Reconhecer aquilo que o autor da carta chama aí de pessoas que precisam de compaixão, porque ele poderá compadecer-se de nós.
O mesmo apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, ele diz, quanto à vida de oração, ele afirma lá, orai sem cessar. Não há interrupção, não há trégua. Então a oração é o reconhecimento de que a nossa necessidade não é parcial, ela é total. Então por isso que temos que ter uma vida de oração. A ausência de oração é o reflexo de orgulho espiritual, de autossuficiência. E que momentos nós podemos ser suficientes por nós mesmos? Em nenhum momento. Então sempre. Terceira pergunta, como então você deve se aproximar? Ele diz, aproximemo-nos diante do Senhor. Veja que ele não diz, aproxime-se do seu sacerdote local, daquele sacerdote que está lá dentro de uma igreja, para você fazer confissão para ele, pedir orientação. Mas a palavra é aproximemo-nos, ou seja, todos. Felizmente, não precisamos passar por um sacerdote humano para chegar ao próprio trono da graça. Não poderemos ousar entrar em nosso próprio mérito ou justiça diante desse trono, mas diante do Senhor. Ele diz aí, podemos chegar com confiança. Por quê? Porque o sangue de Jesus Cristo, desse sumo sacerdote, assegurou o acesso a você. A nossa confiança não é em quão bons somos, ou quão importante seremos na vida cristã. Mais uma vez, a Spurgeon, abordando agora essa passagem, ele diz lá que Deus, apontou que Deus ignorará nossas falhas e preces pobres, assim como um pai amoroso ignora os erros nas sentenças ou nas atitudes de seus filhos. Assim é Deus conosco. Então ele diz, quando nós pecamos, se nos aproximamos e confessamos o nosso pecado, Deus irá limpar, Deus irá purificar, Deus irá sarar as nossas feridas, tal qual um pai faz ao seu filho quando se machuca. Sempre você encontrará cura, graça, misericórdia, perdão, quando aproximar do trono da graça. Por fim, o que pode se esperar quando se aproxima desse trono? A resposta, ele diz aí, acheguemo-nos, portanto, junto ao trono da graça. E no final do verso 16, ele conclui dizendo, com qual propósito? A fim de receber misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Temos aqui a garantia do que vamos encontrar. Na linguagem de Jesus Cristo, todo que busca encontra, todo que bate abre-se todo que procura acha. E no dizer da carta aos Hebreus aqui, ele diz, você chegando diante daquele que pode fazer todas as coisas, você achará graça para socorro em ocasião oportuna. Que promessa maravilhosa! Você encontrará graça para ajudá-lo nos momentos de sua necessidade. Seja para a sua confissão pública de fé, seja nas lutas que você vive com o seu pecado, com a sua enfermidade, seja com o que for. Você não sairá desse trono com as mãos vazias. Você achará graça. É uma promessa extraordinária. A conclusão do autor aqui neste texto. O que ele diz é que nós não seremos repreendidos por causa da nossa necessidade, ou por causa até mesmo do nosso pecado. Não nos avisarão que a nossa necessidade é muito trivial para que Deus se importe, se incomode com gente como nós, porque nesse trono o cetro não estará estendido para nós de forma nenhuma. Ele diz o contrário. Nós receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar. Aliás, essa expressão que está aí no verso de número 16, socorro, numa outra versão, na Nova Versão Internacional, a tradução é como ajuda. Na verdade, seja socorro no verso de número 16, para acharmos socorro em ocasião oportuna, ou ajuda em algumas versões, na verdade é um termo técnico, náutico, que é usado em outros lugares. Por exemplo, em Atos capítulo 27, versículo 17, descreve que os cabos que os marinheiros enrolaram o casco do navio para o navio não se despedaçar. É o termo usado ali. Naquela tempestade pela qual Paulo passou, registrado ali em Atos capítulo 27, para que o navio não se despedaçasse, então o navio foi protegido, cuidado. É o mesmo termo que lá é traduzido como um termo náutico, para segurar a embarcação. Pois bem, aqui em Hebreus, ele fala exatamente isto, que você
terá esta segurança quando a tempestade abalar. Você estará protegido, ou no dizer do texto, do termo aí traduzido, você terá socorro na ocasião necessária, em tempo oportuno, ou quando a necessidade surgir. Em outras palavras, quando a sua vida parecer estar afundando nas águas turbulentas do mar revolto, em meio à tempestade, você terá esse benigno sacerdote no trono da graça, pronto a segurar, a mantê-lo firme. E ele fará isso de duas formas. Ele diz com graça e com misericórdia. São os dois termos que são o eixo do versículo 16. Graça e misericórdia. Qual a diferença entre essas duas coisas? Qual a diferença entre a misericórdia e a graça descrita pelo autor? Essas palavras, na verdade, se sobrepõem no contexto uma à outra, mas elas têm uma leve diferença. Ou seja, a misericórdia tem a referência especial na ternura de Deus em relação a nós por causa da misericórdia ou por causa da miséria do nosso pecado. Aí vem o termo usado graça. Enquanto que o outro termo usado aí, que é favor imerecido, melhor, ou seja, graça é favor imerecido. A misericórdia é a ternura de Deus em ter compaixão de uma raça falida como nós. E a outra expressão que ele usa aí é favor imerecido, é essa graça. E diz que você terá a ternura do olhar do teu Pai diante das suas dificuldades, suas aflições, como a sua graça para sobrepor ao teu pecado. Graça e misericórdia. Duas características com as quais Deus lida com os seus filhos, em graça e misericórdia. E essas misericórdias que no dizer do profeta Jeremias diz que são a causa de Deus não nos destruir por causa dos nossos pecados. E você encontra então descanso no trono da graça. Porque lá você encontra a graça, a misericórdia, o amor e o perdão. E tudo isso por quê? Por causa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o grande sumo sacerdote. Que esta passagem nos encoraje diante das lutas e adversidades às quais temos passado ou haveremos ainda de passar, certamente. E que ela venha ao seu coração em momentos como este. Lembrando que você deve conservar firme a sua confissão de fé, uma vez que ela estará sempre sendo atacada. E para fazer você precisa de confiar, achegando-se a Deus em oração, na certeza de que ao achegar-se a Ele, você encontrará graça e misericórdia. Isto posto, como igreja então, devemos nos firmar diante do trono da graça e descansar na graça encontrada nesse trono. Amém.